pessoal, estamos aqui de volta com mais um Cozinha com Afeto e a receita de hoje vai ser quiche de milho com bacon. E aí a gente vai começar pela massa, tá? Então nós temos aqui, ó, farinha de trigo, 250 gramas. Aqui, 75 gramas de manteiga, né? E 50 gramas de banha. Pode usar só a manteiga, se preferir, né? Que a massa clássica da quiche é apenas com manteiga. Aqui a gente está usando com a banha, porque eu gosto muito de usar a banha. Dividir ela com a manteiga, que dá um gostinho especial, né? E a banha é mais rica em gordura, eu acho que deixa a massa ainda mais podre. Então a gente vai misturar aqui a farinha com a gordura até formar uma farofa com a ponta dos dedos. Então, ó, quando a massa chegar nesse ponto aqui, ó, onde a gente já incorporou toda a farinha com a gordura, ela fica como se fosse uma farofinha, aí a gente adiciona o sal e a cachaça. Então, vou moer aqui um pouco de sal. O sal é para dar sabor na massa. A cachaça, ela é opcional, mas ela ajuda a deixar a massa mais crocante e podre na boca. Aqui a gente está adicionando 20 ml e um ovo já quebrado. E é isso que vai dar a liga na massa agora. Depois que envolver todos os ingredientes, a gente precisa pôr essa massa para descansar na geladeira por meia hora. Aí pode pôr num saquinho ou embalar a massa com plástico filme. Aí vai ser mais fácil da gente trabalhar ela. Então aqui a gente vai embalar a massa. É bom filmar a massa em contato com o plástico filme, para ela descansar na geladeira e facilitar a abertura dela depois. Ela fica molinha, tá vendo? Mas depois que vai na geladeira ela dá uma firmada. Agora a gente vai fazer o preparo do recheio enquanto a massa tá descansando na geladeira. Vou começar aqui cortando a cebola, tá? Vou cortar ela em tiras para poder refogar com bacon e com milho, tá? Pode cortar em cubinhos também, mas eu acho que em tiras ela dá uma textura interessante. Para cortar ela, né, em tiras, eu prefiro cortar ela de comprido, aproveitando a anatomia da cebola para elas ficarem mais regulares. Então aqui, a gente começa pela lateral da cebola. Não precisa ser muito fininha para ela dar textura na quiche. Agora nós vamos cortar o bacon, tá? A gente tira a pele dele. E a gente dá uma batidinha na pele que fica mais fácil de puxar depois, ó, com o próprio dedo. A pele eu guardo para depois cozinhar com feijão, né? Sempre aproveitando os ingredientes. Aí nós vamos cortar ele em cubinho. Cortando em cubinhos, que nós vamos fritar ele agora. Então agora a gente vai refogar. Vou esquentar um pouquinho a panela. Nós vamos dar uma fritada no bacon, né? Quando ele começar a querer dourar, a gente entra com a cebola. Deixa a cebola caramelizar bem, que aí ela traz o doçor dela. E aí, enfim, a gente coloca o milho. Então, ó, esquentou a panela, a gente já joga o bacon. Aí ele vai soltar a gordura. Não é interessante a gente colocar mais gordura aqui, porque senão o recheio fica muito pesado. Então aqui, ó, soltou um pouquinho da gordura do bacon, ele começou a dourar, a gente vai adicionar a cebola. E aí agora tem que ser paciente para a cebola caramelizar. Quando eu falo caramelizar, não vai açúcar, é o próprio frutose da cebola.
Aí a cebola parece muito no início, mas ela vai murchando com o tempo, ó. Mas ainda não tá bom, ela precisa caramelizar. Mesmo cozinhando no fogo baixo, né, costuma dar uma agarradinha na panela. E aí a gente pode fazer o quê? Deglaciar, né? Aqui eu tô com vinho branco, 50 ml. E aí a gente vai soltar esse fundinho da panela e vai ajudar a caramelizá-la também, ó. Tá vendo que vai saindo? Ó, aqui a cebola já caramelizou, a gente deglaciou o fundo da panela que soltou tudo. Agora a gente vai entrar com o milho. Aqui eu tenho 120 gramas de milho, tá? O milho de espiga, in natura. A gente vai dar uma salteada nele e pôr só um pouquinho de água para ele dar uma leve cozida, porque vai terminar o cozimento no forno. Água. Aí a gente vai deixar essa água secar aqui agora e desligar. Aqui a gente usou o milho natural, mas se preferir pode usar o milho verde enlatado. Aí não precisa cozinhar com água, é só misturar com a cebola já caramelizada. Agora a gente vai fazer a migaine ou liga royal, que é o creminho que fica no meio da quiche, que a gente completa com aquele recheio que a gente acabou de fazer. Então aqui, ó, eu tenho 200 gramas de creme de leite UHT mesmo, tá? O tradicional é com fresco, mas aqui a gente tá usando a UHT. Nós vamos quebrar aqui 2 ovos. Aí vamos colocar um de cada vez, pra gente não ter risco, né? De ter um ovo estragado. ,50 gramas de queijo Minas ralado, meia cura, ele que vai ajudar a dar um sabor no nosso recheio. Um pouco de sal, mas não muito porque a gente tem o bacon que é salgado, o queijo que é salgado. Eu gosto de temperar também com um pouquinho de noz moscada ralada na hora. E por último, a pimenta do reino, moída na hora também. Então a gente deixa esse creme misturado. E ele que vai dar aquela cremosidade no recheio da quiche. Então aqui a gente tem a massa já gelada. Você vê que ela deu uma firmada, né? Fica mais fácil de trabalhar e modelar ela na forma. Muita gente gosta de abrir ela no rolo, tá? Mas a gente pode fazer com o próprio dedo mesmo. O que a gente precisa tomar cuidado é de não deixar essa quina grossa, mas vai abrindo com a ponta do dedo. Eu gosto de usar essas forminhas de fundo falso. Eu tenho aqui 3 modelos, ó. A menor, né, que é individual, com a lateral lisa, mas a clássica é sempre frisadinha assim. E a clássica, ela é no formato de 18 centímetros. Aqui a gente tá fazendo um pouco menor. Então aqui, ó, a gente abre sempre forçando aqui, ó, a quininha, né, da massa, pra quina não ficar grossa. Aí aqui, com excesso, pode pegar uma faquinha ou o cabo da colher, a gente ir tirando aqui o excesso que vai subindo. Depois que tirou todo o excesso, a gente precisa furar a massa, tá? A gente fura ela para ela não criar as bolhas, tá? Porque se criar a bolha, vai caber pouco recheio. Então a gente fura com o garfo o fundo. E aqui nós vamos colocar um peso em cima dela, tá? Então eu vou cobrir aqui com papel manteiga. Pode ser com alumínio também, tá? O que tiver em casa.
E a gente vai colocar um peso. Aqui eu tenho feijão que eu uso só para isso, tá? Então já é um feijão que tá assado. Que ele vai pesar e não vai deixar a massa subir no meio, porque sempre fica o ar entre a forminha e a massa. Então nós temos aqui as massas que a gente vai levar para o forno agora. Vê que o rendimento é bom, né? Deu 3 médias e 5 pequenas. Então a gente vai pré-assar essa massa para depois colocar o recheio. Então nós vamos pôr a 175 graus por 12 minutos. Aí agora a gente vai tirar o papel manteiga e o feijão. Esse feijão ele pode ser reaproveitado, né? Eu sempre guardo ele e uso sempre para esse fim. Não tampa para ele esfriar. A gente espalha bem o recheio para ficar homogêneo na quiche. E agora a gente vai entrar com o creme. Aí o creme a gente vai pôr até cobrir o recheio. Bom, então aqui ó, já tá o creme em cima do recheio. A gente vai voltar pro forno até esse creme dourar, que é por volta de 15 minutos. Então aqui as nossas quiches assadas, eu deixei ela esfriar um pouquinho, ainda tá morno, para ficar fácil de desenformar. Aqui, ó, é sempre importante a gente ver, ó, se ela dourou a massa, né? Porque se ela não dourar é porque ela tá crua. Vou deixar as pequenininhas aqui no prato maior. Você vê que ela solta facilmente, não precisa untar, porque a massa já é bem gordurosa, né? E essa massa é a mesma que a gente pode usar no empadão também. Agora eu vou mostrar para vocês uma partida para vocês verem o centro da quiche. Olha para vocês verem o recheio, o creminho. Então a gente finaliza mais uma receita do Cozinha com Afeto. Espero que vocês gostem, façam e me contem.